Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose diária de inspiração na prática. Eu sou o Fernando Guerreiro, atleta, empresário, e esse aqui é o lugar para você se conectar com temas e assuntos do corpo, da mente e da alma. E hoje vamos falar muito sobre o poder da consciência. Se você olhar um pouco sobre o meu histórico, foram mais de 120 provas de corrida realizadas. A gente consegue jogar aqui 21 maratonas de 42 quilômetros. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como o poder da consciência te leva diretamente ao poder da consistência. E olha só que legal, a consistência é exatamente o que vai trazer para você a autoridade que você precisa para viver aquilo que você deveria estar vivendo já, meu amigo. Então, muitas vezes eu tenho certeza que você já quis viver grandes coisas sem antes passar pelo processo da consistência. E a consistência, como eu falei, é um fruto da consciência. E o que é a consciência? É você estar com a sua mente ativa sobre o que está acontecendo no momento presente. Você pode chamar isso aqui de aqui e agora, pode chamar isso aqui de mindfulness, pode chamar de meditação, pode chamar do que você quiser. Eu gosto de chamar de consciência porque o meu papel na sua vida é simplificar esse monte de teoria e trazer prática para você. E falando nisso, essa é aquela hora que você coloca o teu fone, sobe aí na tua esteira, na tua bike, vai para tua academia, para o parque. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu não admito você ouvir um podcast tão massa como esse, largado num sofá procrastinando. Eu tô aqui para ser ferramenta para você avançar, não para manter você parado, porque o que você não precisa não é de mais informação, você precisa de mão na massa. E isso é uma coisa que a consciência traz para nós. E a primeira questão é, você tem examinado os resultados de vida que você tem experimentado? Muitos apenas passam pela vida de forma mecânica, automática ali, simplesmente vivendo, sobrevivendo o dia a dia, e de repente quando uma crise bate, é aí que vai se pensar sobre o que está acontecendo de verdade. Mas o risco de você esperar uma crise bater para você pensar no que está acontecendo na sua vida é talvez estar num processo que vai ser irreversível, ou então um processo que é muito mais difícil você recomeçar. Então essa questão da consciência, ela é algo para você usar diariamente, e não só na área da sua atividade física, mas ele começa pela qualidade dos teus pensamentos. Se você é uma pessoa que busca trabalhar consciência, com certeza você é uma pessoa que vai trabalhar um padrão mental elevado. Você vai ser uma pessoa que vai bloquear pensamentos negativos e não vai ser, obviamente, aquele tipo de pessoa que só quer viver numa realidade otimista ou num papo de uma teoria que a gente não consegue experimentar, porque a vida ela é feita de frustrações, a vida ela é feita de dificuldades, ela é feita de questões que querem o tempo todo nos tirar da consciência e nos colocar justamente num lugar encostado. E sabe por que isso? O teu cérebro, ele quer economizar o máximo possível de energia. E isso a gente pode olhar pelos ancestrais, os homens da caverna, a única coisa que eles precisavam fazer era caçar para comer e se defender e sobreviver. Eles não tinham que pensar, eles não tinham que ficar fazendo conta, resolvendo o problema. A vida deles era mais simples. Então, o cérebro humano, sempre que colocado numa situação desconfortável, onde ele precisa queimar mais energia, queimar calorias, ele começa a ir para um lugar de desconforto e quer parar. E você sabe, se você pegar um livro para ler hoje, você lê 2, 3 páginas e o teu foco já acabou. Você está bocejando, você está pensando em qualquer outra coisa. Agora, se você colocar uma série do Netflix ali, você assiste 1, 2, 3, 4, 5 episódios e nem cansa. Isso porque enquanto você está assistindo a tua série, você não precisa estar consciente do que está acontecendo. Você não precisa pensar no que você está assistindo. Você simplesmente está existindo naquele momento. Agora, quando você está lendo um livro, você está trazendo um estado ativo para o teu cérebro. Isso leva ele para um lugar desconfortável de queimar energia e ele não quer isso. Então, primeira coisa que tem que saber, o teu cérebro não quer que você queime energia. Você precisa assumir o controle dos teus pensamentos e principalmente trazer um padrão elevado para isso. E olha só,
a consciência é a mesma chave que permite que você não caia em distrações quando você tem que se manter focado por mais tempo. E aí, usando o exemplo dos nossos antepassados ancestrais, olha que interessante. Quando eles saíam para uma caçada e vinha, ao invés deles serem os caçadores, vinha um predador para caçar eles mudavam o foco muito rápido. Então, ao invés de caçadores, eles se tornavam presas e eles tinham que fugir. E aquela distração movimentava eles para todo um lugar que eles passavam dias com fome até voltarem a caçar novamente. E nós temos esse mesmo padrão. Muitas coisinhas vão acontecendo no nosso dia a dia e aquilo que você começa com muita vontade de fazer, as distrações, elas vão te levando para um lugar onde vai consumindo a tua energia e aí as coisas mais difíceis ficam para o final, você está cansado, está sem foco, está sem determinação, isso com certeza rouba o teu padrão de qualidade na entrega. E para isso eu tenho um livro para você muito legal, o título em inglês é Eat That Frog, e vem bem desse lugar, engula esse sapo. E ele ensina muito como resolver os maiores problemas ou as coisas mais difíceis logo cedo nas primeiras atividades. Quando o nosso cérebro está com energia, quando o nosso foco está elevado, a nossa resolução de problema ela é aprimorada. E isso culmina em uma outra questão. Uma pesquisa feita comprovou que a maior parte dos adultérios, olha isso que doido, a maior parte dos adultérios é gerado à noite. Isso vem muito de um lugar assim, ninguém acorda de manhã e fala, uhul, vou adulterar hoje. Porém, ao longo do dia, uma pessoa que já tem um relacionamento, que está com alguma dificuldade, já está acontecendo alguma coisa, e ela quer sim que aquele relacionamento permaneça, mas ao longo do dia ela é bombardeada por convites, por coisas que ela assiste, por frustrações, e a força de vontade dela de resistir a tudo isso vai diminuindo, tanto que no final do dia é onde as pessoas mais caem em ceder aos desejos da carne e perdem o poder da consciência. Por que eu estou falando isso? Se você pega esse livro que fala para você engolir esses sapos, ou seja, resolver esses problemas logo cedo, onde o teu poder de consciência é maior, e essa pesquisa demonstra que as pessoas tomam péssimas escolhas quando elas estão mais cansadas no final do dia, mostra que se você tentar continuar vivendo pela força de vontade, você vai viver uma vida medíocre. Eu sei que isso aqui é pesado, mas a tua força de vontade não vai te levar para um lugar de excelência, eficiência e eficácia. Você precisa de consciência para isso. E para você viver essa consciência, tem que passar pelas adversidades da vida de uma forma onde você tire frutos disso. E você pode ter certeza, eu tenho certeza disso, tudo na sua vida está pautado nas adversidades que você vive. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, é sobre resolver problemas, resolver soluções delicadas, há adversidades batendo o tempo todo. E olha só que interessante. Esses dias, o Abraham, meu filho de 4 anos, ele está aprendendo a andar de bicicleta e ele ia fazer a segunda aula dele. E ele acordou com dor de barriga. E falou, papai, hoje eu não quero fazer a minha aula de bike. Eu falei, tá bom, filho, o pai tem que ir pro parque treinar de qualquer forma, mas você fica em casa então. Ele falou, não, pai, eu vou no parque com você, eu só não quero fazer a aula. Aí ele foi com aquela dorzinha de barriga, e quando ele encontrou a professora dele, ele ficou super entusiasmado e quis fazer a aula de bike mesmo com dor. Ele foi e nessa aula, com a bike sem rodinha, ele aprendeu a andar de bike, ele andava tipo assim uns 20, 30 metros sem cair. Daí quando acabou a aula, ele chegou para mim assim, eu falei, filho, hoje você aprendeu uma lição muito importante. Você venceu uma adversidade. Eu falei, adversidade, papai? Com 4 anos, né? Eu falei, filho, você acordou com dor. Você acordou com algo que estava te limitando a ir fazer a sua aula. Estava com algo desconfortável, algo que você poderia falar, não quero fazer a minha aula. Mas você optou por fazer. E olha só que experiência incrível você viveu. Você aprendeu a andar de bike hoje, filho. E talvez isso caiba para você hoje. Talvez você não está com uma dor de barriga enquanto você está acordando, mas você está com várias adversidades. E assim como o exemplo do Abraham, cara, se você persistir e ir para cima mesmo com a adversidade, você sabe que o resultado e o fruto disso é trazer para você mais qualidade dos seus pensamentos primeiro. Por quê? Quando você vence a adversidade, você já tem
uma consciência do poder e autoridade que você tem sobre as coisas. Então, isso aqui já vai elevar o teu nível de dopamina. Você vai se tornar alguém que é muito mais... eu não quero usar aqui a palavra autoconfiante, mas é desse lugar de você saber que você tem autoridade sobre as coisas. E com essa dopamina alta, você se torna muito mais ousado e muito mais corajoso para fazer outras coisas acontecerem. Então, essa sensação da vitória na adversidade, ela é única. Ela despeja neurotransmissores do teu cérebro para a corrente sanguínea que nenhuma outra coisa pode fazer. E o oposto disso também é uma verdade. Você sabe que o dia que você cede para as adversidades, a frustração te espanca. Quantos dias você já terminou frustrado e se sentindo muito mal? Porque não fazer aquilo que é para ser feito, ou você vai condenar alguém por aquilo que você era responsável, ou você vai olhar e falar, eu sou um fracasso. Não tem outro resultado. Não tem outra via. Ou você está vivendo uma, ou você está vivendo a outra. Então... tudo isso com um estado de consciência elevado vai permitir que, com certeza, você possa avançar muito mais do que pessoas que estão só sobrevivendo. E quando eu falo sobre as adversidades, nem nos melhores dos cenários de uma vida perfeita não vai ter adversidade. Isso não existe, isso é incoerente. E uma coisa que o esporte tem me ensinado muito é como aproveitar o desconforto, aproveitar a dor, aproveitar aquela sensação do limite do eu não aguento mais para me tornar mentalmente mais forte e emocionalmente mais equilibrado. Por quê? Se eu consigo passar... Primeiro, você vai para o treino de manhã, você já tem que acordar no horário. Você tem que estar preparado para ir. Só nesse processo entre acordar e chegar para o treino, você já venceu várias adversidades. Quando você cai na pista para treinar, você vai ter a sensação de dor, de cansaço, de não conseguir, os teus músculos vão queimar, teu coração vai bater na garganta, os teus pulmões vão estar queimando, é tudo apontando para você não conseguir, para você desistir. Mas quando você persiste nisso pelos motivos certos, qualquer agenda do dia que você tenha para cumprir, você vai lembrar, cara, hoje de manhã eu venci muitas adversidades. Ou se você treina à noite também, isso também é justo para você. Mas é você saber que você já escalou essa montanha dessa vitória. E aí, qual que é a diferença de uma adversidade no seu escritório, na sua família, para a dificuldade no treino? É a forma que você interpreta isso. É a forma como você está consciente no momento presente, interpretando tudo isso. Porque as raízes das dificuldades são as mesmas, são problemas a serem resolvidos e o quão equilibrado você está para resolver tudo isso. Então, talvez, se você desiste de uma série de treino, você é a mesma pessoa que desiste dos estudos, você é a mesma pessoa que desiste de levar o teu relacionamento adiante. Então, para pensar. A desistência, você que está vivendo debaixo dessa condição, não é em uma área específica da tua vida. Talvez você está num ciclo vicioso em várias áreas que você começa e não termina. Ou se você é aquela pessoa que faz como dá. Eu gosto de uma frase que ela traz um conceito de que feito é melhor do que perfeito. Isso quebra estagnação e procrastinação. Mas também tem um lado que não dá para ficar fazendo as coisas desleixadas. Então se preparar para sempre entregar o melhor. Porque eu tenho uma máxima comigo, uma frase de um cara que eu admiro, que é o Joel J, que é o trabalho devolve. Então, se você começar a pensar que a tua preparação e a tua entrega vai ter um resultado direto para você, com certeza você vai optar por ser alguém mais consciente e consistente. Porque hoje tem muita gente ganhando espaço de fala porque você está aí quieto no seu canto, sem fazer o que deveria, sem colocar a sua cara onde ela deveria estar aparecendo. E eu estou te chamando agora para uma missão, estou te chamando agora para um tempo onde você tem que sair do teu esconderijo e, cara, resplandecer aquilo que está dentro de você. Ah, guerreiro, mas você não sabe, eu não consigo, eu não tenho os recursos, eu não sei por onde começar. Cara, você acha que eu sabia? 10 anos atrás, quando eu comecei a me expor, você acha que eu sabia? 10 anos atrás, eu comecei a dar treino no meio do mato porque eu achei que era legal. Olha que baita ideia de branding e marketing, todo mundo vai ver a gente aqui. Não tinha aluno. Porque estava lá no meio do mato. Eu dava aula com um pedaço de madeira na mão. Quem não fizesse direito, eu dava uma pancada no aluno. E hoje, 10 anos aí disso que eu estou falando, eu já treinei mais de 16 mil pessoas. Mas você acha que no início eu comecei sabendo fazer tudo? Não.
Agora, eu sempre estive consciente do que eu poderia fazer e do que eu gostaria de fazer. E isso você tem que desenvolver muito olhando para os teus próximos 5, 10 anos de vida. E vai trazer diretamente para um estado de integridade. Se você começa a olhar em década para frente e começar a pensar se aquilo que você faz hoje vai te tornar a pessoa que você quer ser daqui 10 anos, você vai começar a se tornar mais íntegro nas tuas escolhas, nas tuas decisões e nos passos práticos que você tem tomado. Então, uma coisa é, você está vivendo a vida de qualquer forma. Você chega na sua casa, é um dia cansativo, então a televisão é uma recompensa, a televisão é um salário por você estar estressado, aí você não quer cozinhar porque diz que está sem tempo, mas pede um iFood ou alguma outro tipo de comida porque vem rápido e você não está nem ligando para o poder nutricional daquilo porque você merece, porque foi um dia cansativo, e aí ao invés de dormir cedo você cai na cama tarde, ao invés de falar, cara, eu tô indo para a cama para descansar porque amanhã eu vou ter um dia cheio de missão, um dia cheio de uma expectativa de realmente um dia legal de se viver, você fala, putz, amanhã eu vou acordar quebrado, a primeira agenda já tenho que encontrar aquele meu chefe, não sei o que, vai ser estressante, não sei o que, vai ser desse jeito. Olha o padrão mental que você está estabelecendo para ir dormir. Então, realmente você acha que você vai descansar com esse padrão de pensamento? Então, você deita lá, demora para pegar na cama, fica mexendo numa rede social. Então, já comeu mal, já ficou assistindo televisão por achar que merece porque está sofrido demais. Vítima de tudo. Aí, para pegar no sono, fica mexendo numa rede social. Dormiu, pum. Acorda atrasado, por quê? Foi dormir tarde, dormiu poucas horas. Acorda atrasado, mal dá para tomar um banho, escova os dentes, não toma um bom café da manhã. Lógico, já sai correndo. Qual é a chance do teu dia ser prazeroso se você está vivendo nesse ciclo? Aí a culpa é de todo mundo que te estressa. Mas olha, perceba as escolhas que você está tomando naquilo que é tua responsabilidade. E aí o dia é massacrante porque você não se preparou de manhã. Você só saiu de casa para viver o que dava para viver. As demandas te massacraram, as pessoas te massacraram, o trânsito, o metrô, o ônibus, tudo te massacra. E de repente você olha e fala assim, cara, se eu continuar vivendo assim por mais 10 anos, eu nem chego nos 10 anos. Eu vou ter um infarto de estresse. Então analisa se o padrão que você está vivendo hoje, os hábitos que você tem hoje, a forma que você está escolhendo viver a vida hoje é o que vai te direcionar para 10 anos de qualidade de vida, de realmente viver aquilo que você quer, de prosperar nos seus objetivos. E deixa eu te falar uma coisa, anula a famosa frase da sua vida, mas pelo menos isso. Sabe, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, no trabalho, meu trabalho é muito ruim, meu trabalho é estressante, meu trabalho não tem propósito, né? Mas pelo menos me paga bem. Mas pelo menos tem um bom plano de saúde. Cara, essa frase, mas pelo menos, isso aqui é um suicídio do teu potencial. Você está se confortando em dizer que você não vai viver a totalidade, mas pelo menos tem algo que te sobra. Cara, você não vai comer aquele pão fresquinho, mas as migalhas te sustentam. Para pensar, isso aqui é realmente a vida que você quer ter? E eu tenho experimentado ao longo desses 18 anos como educador físico, mas 10 anos como empresário, a forma de realmente, através da atividade física, despertar um nível de consciência que traz para as pessoas um senso de pertencimento a uma vida digna de se viver. É realmente você bater na mesa e falar, chega, eu não quero mais viver esse tipo de vida. A gente precisa se indignar, precisa acontecer uma ira aqui dentro, falar assim, chega, eu quero viver um outro padrão. E assim, Guilherme, mas você não sabe de onde venho, as minhas chances são muito pequenas. Deixa eu te falar, você não sabe de onde eu venho. Eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes, filho de empregada doméstica, com um pai que abandonou a gente. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, me formei em educação física e hoje eu dou palestra para CEOs, hoje eu faço team building com times de executivos gigantes, estou nas maiores empresas prestando serviço de treino, nossa assessoria tem centenas de alunos treinando com a gente, nosso running club reúne centenas de pessoas todas as semanas, mas 18 anos atrás eu estava num lugar que eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu só era o filho de uma empregada doméstica, ao Deus dará.
Mas minha mãe sempre incutiu o que eu estou incutindo em vocês agora. Consciência e consistência. Isso aqui não tem como você dar errado na sua vida. A não ser que aquilo que você está procurando vá contra os princípios e valores que regem a prosperidade na sua vida. Agora, você tem que pensar que isso aqui não é uma carga caindo sobre os teus ombros. Isso aqui eu estou arrancando a carga dos teus ombros. Eu estou te dando liberdade para você ativar a sua mente. Agora, você deve estar se perguntando, tá, Guia, mas como é que eu faço para ativar essa tal da consciência? Primeira coisa, você tem que mutar, você tem que pausar todos os ruídos no teu exterior. E isso vem de um lugar que, muito provável, você está consumindo muita coisa de muitos canais que não estão te deixando ter pensamento crítico. Então, eu te indicaria, faz um detox, e não necessariamente você precisa ir lá excluir tua rede social, isso, aquilo, mas assim, para de consumir todo tipo de conteúdo, para de andar com um monte de gente que está falando besteira com você. E então, primeira coisa, pausa esse barulho que está ao teu redor. Segundo, olha para a tua vida. Medita sobre os resultados que você teve nas últimas semanas, meses e no último ano do que você viveu. Faz uma meditação, mas não vá pensar nisso como aquilo que você gostaria de ter vivido. Pensa no que você viveu de fato. Porque quando você escreve num papel aquilo que você escreveu de fato, você vê a realidade, isso vai destravar a consciência em você. E você vai olhar e vai falar, cara, isso aqui é o meu estado atual, isso aqui é a realidade do que eu vivo hoje. E você vai ter que mensurar, é isso aqui que eu quero viver? É com inconsistência, com indisciplina, é com falta de consciência, é me estressando, perdendo o controle, vivendo ao Deus dará? É essa a vida que eu quero viver? Tá bom? Você vai olhar para o teu passado, presente. E aí, outra coisa olha para o teu futuro. Começa a observar se os próximos 10 anos serão sustentáveis vivendo disso. Escreve os teus próximos 10 anos. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida é ter a perspectiva do que eu vou fazer nos próximos 10 anos. Se isso vai acontecer, não sei. Eu sei que depende de muito trabalho, de muito esforço, de muita fé que isso vai dar certo, mas eu tenho uma perspectiva do que eu quero viver. E outra, sempre que eu vejo o prumo saindo um pouquinho daquilo que é a perspectiva do que eu quero viver, eu tenho consciência para retomar esse prumo. Eu realinho a direção e volto. É fácil isso? Nem um pouco. Viver dessa forma é muito mais difícil do que viver ao Deus dará, porque o tempo todo você vai ter que olhar e falar, cara, preciso corrigir a rota, isso aqui exige energia, exige foco, exige que você saia da zona de conforto, que você confronte as pessoas, que você confronte a você mesmo. Mas deixa eu te falar, quando você coloca a cabeça do travesseiro, você não vai precisar de um Netflix, você não vai precisar de um remédio, você não vai precisar de rede social, você não vai precisar de uma pessoa que talvez você nem conhece para ter uma noite de sexo só para relaxar. Você vai ter consciência plena e senso de pertencimento a uma missão que você está vivendo, construindo um legado para a sua vida. É isso aqui que você precisa. E é nisso aqui que a gente acredita. Quando eu falo sobre Holy Flow 7.8 Cast, eu estou falando sobre um fluxo sagrado que aponta diretamente para que o fim das coisas seja melhor do que o começo. E talvez você está precisando disso, destravar um potencial de finalizar as coisas que você começa na sua vida. Então quero deixar esse convite para você. Destrave consciência, consistência e integridade em tudo que você vai fazer. E se você acha que isso é difícil demais, eu quero te fazer um convite. Vem fazer parte da nossa comunidade. Conecta com a gente do Holy Flow. Você tem pessoas aqui que estão vivendo coisas extraordinárias, mas alguns meses atrás estavam presos nas mesmas condições e hábitos que você. E quando eles despertaram para algo novo, a vida deles alavancou. Então, fica o meu convite para você. Vem fazer parte da comunidade do Holy Flow. Eu tenho certeza que aqui é um lugar que vai potencializar e despertar o melhor na sua vida. E se esse conteúdo fez sentido para você, tem muito mais rolando aqui no nosso canal. Então se inscreva, ative também as notificações e fique por dentro daquilo que é a sua dose diária de inspiração na prática.